É uma alegria nós podermos estar juntos, estudando o livro dos Espíritos. Hoje nós estaremos conversando um pouco sobre o capítulo 6º, que trata da vida espírita. Mais especificamente, do mundo dos espíritos e da vida espírita propriamente dita. Anteriormente, nossos colegas instrutores já apresentaram do item 1 ao item 5, e nós estaremos conversando a respeito das relações no além-túmulo, ou seja, o item 6. Gostaríamos, a título de sugestão, para que as nossas mentes se preparem para o que virá depois, colocar algumas questões que dizem respeito às preocupações, de um modo geral, da nossa humanidade. Isto é, daquela parcela da humanidade que habita a Terra, planeta de provas e expiações. Então, uma primeira pergunta seria esta: se estará o homem sujeito a um destino inexorável neste vale de lágrimas, utilizando aí uma expressão muito popular? E uma outra questão que nos interessa de perto é se existe alguma possibilidade, ainda que remota, de o homem ser feliz na Terra. Acreditamos que no decurso da exposição nós poderemos responder a estas questões. Na questão número 24 desse capítulo, nós temos uma colocação que é a seguinte: quando na erraticidade, antes de começar nova existência corporal, tem o espírito consciência e previsão do que lhe sucederá no curso da vida terrena? Vejam bem, será que nós, antes da encarnação, sabemos como será, que tipo de painel que nós vamos encontrar na encarnação para a qual nos preparamos? A resposta dada pelos espíritos a esta questão, do Kardec, é de que ele próprio, o espírito, escolhe o gênero de provas, porque há de passar, e nisto consiste o seu livre-arbítrio. E aqui cabe nós recorrermos ao pensamento de Emmanuel, a fim de que nós possamos esclarecer um pouco melhor esta questão. Diz ele, esse espírito luminoso que tanto bem nos tem feito, diz ele que determinismo e livre-arbítrio, eles coexistem na vida, entrosando-se na estrada dos destinos para a elevação e redenção dos homens. Por que que isso é importante? Porque, na verdade, a questão anterior e a resposta diz respeito a espíritos que já têm um certo grau de evolução. Porque aqueles que estão um pouquinho mais atrasados ainda no seu processo evolutivo, vamos dizer assim, o livre-arbítrio deles é bem limitado. Vai haver, então, uma dosagem maior, digamos assim, de determinismo, no sentido da escolha, digamos assim, das provas e expiações a serem vivenciadas. Esta questão colocada pelo Emmanuel está lá no livro O Consolador,
sobre o número 132, pergunta 132. Dando continuidade, nós temos a questão 258A, que trata da distinção da vontade de Deus da vontade do homem. Então, nós pensamos da seguinte forma, que Deus nos concede liberdade para escolher entre o bem e o mal. Já adiantando que o bem promana de Deus e o mal é uma criação do homem. O homem, então, faz a escolha de acordo com seus interesses imediatos ou futuros, que vai depender da informação, do grau de conhecimento que ele tem a respeito das leis que estão por trás desses eventos. Lembrando que nada acontece sem a permissão de Deus. Os perigos que enfrentamos, as tentações a que nos achamos sujeitos, são permitidas por Ele com a finalidade educativa, para nos testar como alunos no palco da existência. O homem, então, suplanta ou não os desafios, dependendo de sua visão dos resultados. Tudo isso regulado através de leis imutáveis. E Deus faz prevalecer mais cedo ou mais tarde sua vontade sobre tudo e todos. Ele tudo faz, tudo prevê e tudo organiza para que se realize, através do trabalho, a divina lei do progresso, para que alcancemos a felicidade para a qual todos fomos criados. Na questão 259A, nós temos a relação entre os fatos principais e os acontecimentos secundários na escolha das provas. Lá nos dizem os espíritos, ao escolher tal caminho, sabe o espírito reencarnante, no caso, que gênero de lutas terá que sustentar. Sabe, portanto, a natureza das vicissitudes que irá encontrar, mas ignora quais os acontecimentos que o aguardam. E aqui é preciso lembrar que a palavra vicissitudes não se refere só a dificuldades, mas também a facilidades. Os detalhes secundários, eles se originam das circunstâncias e da força das coisas. Só os grandes acontecimentos, os que influem no destino, estão previstos. Um exemplo nos é dado através dessa colocação que aqui fizemos. Ao escalar uma montanha, por esporte, um esporte, aliás, que encontra muitos aficionados hoje, ficamos expostos ao perigo de acidentes, que podem ocorrer ou não, se as normas de segurança forem seguidas. É o caso muito comum também de algumas histórias de veteranos de guerra, que após superarem tantos riscos explícitos durante as batalhas, acabam morrendo na cidade para onde retornaram, já em paz, atropelados por um ciclista, por exemplo, né? Provas análogas. Nascer entre gente má é objeto da questão 260. Será que esta questão também nos esclarece se o que acontece aqui na Terra se aplica nos mundos superiores? Eis as respostas possíveis. Provas nascerem entre gente de má vida, entre pessoas de mau caráter. É necessário, muitas vezes, devido à prova que o espírito escolheu utilizando o seu livre-arbítrio.
Se é para vencer uma má inclinação, um vício determinado nasce no meio propício para vencer o obstáculo. O mesmo se dá na aquisição das virtudes, pois os bons exemplos que nos cercam facilitam o desejo de adquiri-las. Nos mundos superiores, entretanto, não se verifica a possibilidade de nascer entre pessoas de má vida, pois elas não habitam tais orbes. Dando continuidade, vamos à questão 261, que diz respeito a passar pelas tentações de toda a natureza. Vejam bem, tentações de toda a natureza. Não necessariamente deverá passar por todas as tentações, mas somente por aquelas que, pelas próprias inclinações, precisa superar. Então, é interessante, aqui no campo do autoconhecimento, né? Nós vamos nos deparar com tentações, com provas que dizem respeito a aprendizados ou superações de situações que nós não conseguimos fazê-lo em encarnações anteriores. Na questão 262, Kardec questiona sobre as provas dos espíritos simples e ignorantes e a queda do homem. Se existe aí o livre-arbítrio pleno ou se a expiação, por exemplo, é imposta. E a resposta nos é dada da seguinte forma: no caso dos espíritos recém-criados, Deus lhes supre a deficiência, traçando-lhes o caminho. Quanto mais evoluído, começa a fazer uso, então, do seu livre-arbítrio. Então, aí nós vemos que tem uma passagem, digamos, né, do determinismo para o livre-arbítrio, que vai se dando paulatinamente de acordo com a evolução do espírito. Recorremos aqui novamente a um pensamento de Emmanuel a respeito, onde ele diz que cumpre-nos reconhecer que o próprio homem, à medida que se torna responsável, organiza o determinismo de sua existência. Isto é, nós determinamos se a existência será boa, se será mais ou menos, ou se será uma existência má. Está lá em O Consolador, na questão 132, esta colocação do nosso Emmanuel. Na questão 263, Kardec questiona sobre a escolha das provas logo após a morte do corpo, se isso pode ocorrer imediatamente. Com a morte do corpo, nem sempre o espírito está preparado para uma reencarnação imediata e escolha de provas. Nós sabemos que o intervalo entre uma encarnação e outra varia muito, de meses, de dias e, quem sabe, de anos ou até mesmo de séculos. Muitos, porém, acreditam nas penas eternas e permanecem, por exemplo, nesta condição mental de apenados após a morte. Alguns adormecidos, outros se acreditam no inferno e podem até mesmo nele se sentir. Nós precisamos aprofundar, naturalmente, esses estudos através dos depoimentos das obras de André Luiz, onde nós temos justamente digamos assim, o testemunho dos desencarnados nas diferentes situações em relação à morte recente. No que tange à escolha das provas pelos espíritos ainda,
nós temos a natureza das suas faltas e as escolhas dos espíritos estudadas na questão 264. O espírito, então, escolhe as provas de acordo com a natureza de suas faltas, visando espiá-las e progredir mais rapidamente. Podem buscar, por exemplo, a prova da miséria, da riqueza ou do contato com os vícios para superá-los. O homem que sofre, aqui nós trouxemos do Evangelho esta passagem, é semelhante a um devedor de grande quantia, a quem o credor diz: se me pagares hoje mesmo a 100ª parte do teu débito, dar-te-ei a quitação do restante e ficarás livre. Então vejam que o espírito tem todo o interesse em passar por estas provas, em vencê-las o mais rapidamente possível. Ainda dentro desta linha, nós podemos examinar na questão 264 as consequências de escolher um meio conforme seus gostos e pendores materiais. Pode acontecer, tudo sempre em função do grau evolutivo do espírito, as consequências de suas paixões grosseiras, entretanto, logo se fazem sentir como um estado de infelicidade que lhes parece infindável, levando-o ao arrependimento, à expiação e à reparação. A consciência, como guardiã da probidade, não se acumplicia com o erro. Por isso que muitas vezes passamos a vida inteira atormentados pelos remorsos, sem nos darmos conta que é preciso sair do sentimento de culpa e agir no sentido da reforma íntima. Questão 266, por que os espíritos, então, escolhem as provas mais dolorosas? Nesta altura, nós já podemos, mais ou menos, inferir que no mundo espiritual a sua visão se modifica, se torna mais ampla e o discernimento mais atilado, lhe permitindo antever a diminuição das penas a que se acha sujeito, em função da severidade das provas e expiações. Mas isso não é para qualquer espírito, é para aqueles que possuem resiliência, capaz de enfrentar dificuldades de tal ordem. Almeja, portanto, a liberdade perante a justiça maior e não mede, nestes casos, sacrifícios para obtê-la. Na questão do 267, no que tange a escolha das provas enquanto encarnado, aqui já diz respeito às inclinações, já não mais como espírito, mas como encarnado, onde nós ficamos, digamos assim, um pouco obliterados em relação aos propósitos que tínhamos antes da reencarnação. Neste caso, as escolhas que fazemos nem sempre condizem com aquelas que foram feitas antes da reencarnação. É o caso das riquezas, que nos facilitam usufruir os gozos da matéria, mas que têm as suas contrapartidas de vicissitudes. De qualquer forma, na riqueza ou na pobreza, nós temos experiências ou degraus de ascensão espiritual, quando bem aproveitadas. Finalização das provas e a sujeição a deveres, objeto da questão 268. Dependendo, então, da evolução conquistada, o espírito, ainda que não tenha atingido a perfeição máxima possível, ele pode dar continuidade ao seu processo evolutivo no cumprimento de elevados deveres que cumpre com satisfação no progresso coletivo,
já isento de provas propriamente ditas. Pode ocorrer enganos quanto à eficiência das provas escolhidas. Isto é, o espírito, antes de encarnar, pode escolher uma prova acima de suas forças. Pode fazê-lo também elegendo uma existência de ociosidade, sem proveito algum. Em ambos os casos, lhe será dada uma nova oportunidade numa próxima reencarnação. As vocações também dizem respeito ao plano geral das escolhas de provas e expiações. Estão elas ligadas à lei do progresso e podem ser um campo de grandiosas realizações para o espírito. Progredir, a escolha de progredir entre canibais. Evidentemente que não são espíritos adiantados que nascem entre os canibais, mas sim aqueles que se enquadram na mesma faixa de evolução e até inferiores. Eu não consegui verificar onde Allan Kardec comenta a questão da bruteza e a felicidade de espíritos que são piores do que na Terra, naturalmente em mundos primitivos. Então, nós fomos buscar lá no Evangelho, na parte, no capítulo 3º, que trata dos mundos habitados, uma resposta para essa questão que vamos colocar logo em seguida. Mas usando uma metáfora aqui, em relação àqueles que nascem entre os canibais e que têm esses hábitos, poderíamos denominá-los como embriões espirituais. No capítulo 3º, fizemos um excerto, né? Voltando àquela questão dos espíritos bem mais atrasados do que na Terra, né? Então, lá é colocado para nós que pode acontecer isso. Esses espíritos primitivos são rudimentares, não têm a forma humana, mas sem nenhuma beleza. Seus instintos não são abrandados por qualquer sentimento de delicadeza ou de benevolência, nem pelas noções do justo e do injusto. A força bruta constitui para eles na sua única lei. Espíritos provenientes de mundos inferiores podem sim encarnar na Terra, onde se tornam deslocados, pois suas atitudes e instintos muito grosseiros não lhes permitem uma adaptação razoável. É o caso de um canibal que venha a nascer entre civilizados. O caso contrário também é possível, mas depende do gênero de expiação. Reencarnando entre selvagens, muito poderá ajudar um espírito mais evoluído no progresso destes, considerando suas aquisições intelectuais. De certa forma, tal fato já aconteceu na própria Terra, quando nós observamos os avanços no conhecimento e nas técnicas decorrentes da miscigenação entre os povos ditos primitivos. Podemos, então, agora nos encaminhar para a conclusão, respondendo aquelas questões que estavam no início. O homem, então, determina o seu próprio destino fazendo uso do seu livre-arbítrio. E existe, sim, alguma possibilidade, ainda que remota, de o homem ser feliz na Terra. Ele pode gozar, ainda aqui, de uma felicidade relativa, dependendo das escolhas que faz. Obrigado pela atenção e uma boa noite para todos.